Certo, na questão aqui dos alunos, dos atendimentos, qual é que mais, quais são os tipos de aluno aqui que mais são atendidos? É visual, é autista, é deficiente auditivo, qual é? Aqui tem essa maioria aqui no CAP. Sempre foi o maior número de deficiência intelectual. Sim, No entanto, desde o ano passado, tem crescido muito a quantidade de autistas, né? Então, do transtorno do espectro do autismo. Crescendo muito, seja pelo conhecimento ter chegado às escolas, às famílias, enfim, há muitos autistas não diagnosticados, inclusive adultos, né, que veio sim. descobrir agora que era autista. Então, a gente tem esse avanço, por isso que é tão importante a ciência, a tecnologia, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, pode cá, porque aí chega o conhecimento às pessoas. E o autismo é uma coisa que vem desenvolvendo muito, né, nos últimos tempos. Muito. As causas são desconhecidas, são várias, é complexo isso. Há questões genéticas, há estudos sobre agrotóxicos, enfim. A ciência não chegou nisso. Mas é interessante que há muita questão genética, né? Então, por exemplo, eu vi um estudo do autismo de suporte nível 3, que é o mais grave. Geralmente eles são não verbais, precisam de muita ajuda. Por isso que, assim, de suporte nível 3 precisa de muita ajuda. Geralmente tem um pai ou uma mãe com o nível 1, entendeu? Sim. Mas não é só questão genética, tem outras questões sérias. Há uma cidade, por exemplo, que está sendo estudada pelo número muito alto de autistas nessa cidade. E ela é próxima a plantações do agro, né? Com muito agrotóxico. E aí eles estão estudando se há alguma relação, mas ainda isso não foi publicado, por isso que eu não vou citar nomes. Certo. Mas é interessante. Então, não é uma coisa só de hoje. Está aumentando, está. Mas o diagnóstico está chegando. Isso é muito bom. Então, quantas vezes, Gabriel, olha lá para trás, gente, olha lá para trás, você olha, aquele colega estranho, sabe? Aquele primo seu estranho, já eram autistas, excluídos, sofrendo todo tipo de bullying. E eu tenho um primo autista. É mesmo? Sim. Entendeu? Então, quando a gente olha lá para trás, lá, eu falei para minha mãe, olha lá, minha mãe, para sua turma. Então, você vai lá atrás descobrir. Só que aí, muitas vezes, a família, quando era mais grave, o de suporte nível 1 mesmo é muito discreto. Você nem percebe o autismo, quase, né? É sutil. As sensibilidades que são afloradas, mas é muito sutil. Aí você olha lá para trás, você vai ter assim, eu tinha aquele colega que não gostava da festa, não gostava do barulho, entendeu? Então, não é uma coisa de hoje. Hoje, com conhecimento, chegando às pessoas, você está tendo um diagnóstico. É claro que está aumentando, sim, muito. Há um estudo, Gabriel, que em 2035, toda família terá um autista. Meu Deus. Então, a gente precisa se preparar para isso. Ponto. Precisa aprender o que é autismo, precisa aprender sobre as sensibilidades, para aprender a acolher, a aprender a respeitar, entendeu? E são inteligentíssimos. Certo. E como é essa questão aí da diferença de nível do autismo? O autismo tem nível 1, 2 e 3. E quando eu falo assim, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3. Então, a questão do nível 1, por exemplo, que A diferença de um para o outro. eles convivem, eles estudam nas escolas, o nível 1, né? Então, você mal percebe. No nível 2, você tem uma dificuldade maior. Então, por exemplo, em casa, eles conversam, entendeu? Convivem muito bem, mas quando chega no ambiente escolar, por exemplo, não falam no ambiente escolar. Se sentem, digamos que, isolados. É mais do que isso, né? O sofrimento é maior. Não entram na sala, às vezes. Então, há uma condição que não é aquela deles, como de suporte 3, o de suporte nível 3, ele é não verbal, tanto em casa, no ambiente familiar, quanto na escola, quanto em qualquer lugar, entendeu? Tende a ter mais crises, muitas convulsões. Cada caso, autismo, cada um é um. A gente nunca pode generalizar. Mas o de suporte nível 3, aí você tem essa característica do não verbal e de precisar de mais ajuda. Às vezes é questão de higiene, de tomar banho, de comer. O de nível 2, ele vai ter essa oscilação. Em alguns ambientes, ele vai ter... É claro que não é só isso, né? Eu estou sintetizando assim, por baixo, desse bem nivelado, sem entrar em questões mais profundas, mas a gente tem esse suporte de ter uma pessoa acompanhando o tempo inteiro. O que nível 1 não precisa. Eu peço que você curta, comente e compartilhe aqui no nosso podcast. E também se inscreva no canal.